Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Estou de volta, hein? Estou de volta. Espero que vocês estejam tão bem quanto eu estou. E antes de começar o vídeo, eu quero dar uma dica, não, é uma ordem para você. Pessoal, tire férias, tá? Ah, eu não consigo, eu sei, complicado. Eu fiquei 7 anos sem conseguir tirar férias. Às vezes porque você é patrão, você é empreendedor, você não consegue parar, e às vezes porque você é funcionário, você também não consegue parar. Então, às vezes, de qualquer jeito, você não consegue. Eu entendo que é difícil. Mas, se tiver dentro das suas possibilidades, se não for algo assim, mano, não dá mesmo. Se eu parar agora, ferrou tudo. Eu entendo. Às vezes é complicado, tanto que, como eu disse, eu fiquei 7 anos. Mas se é uma parada que está dentro da sua possibilidade, você consegue aí delegar algumas funções, consegue dar aquela parada, faça isso, porque é importante demais para a cabecinha, para a questão da saúde mental, tá? Eu fiquei, como eu falei, muito tempo trabalhando só, e claro, parava ali um dia ou outro, né? Ia curtir um show, ia no final de semana ali dar um rolê, mas não aquela parada mesmo, de pô, deixar o celular longe e tal. Isso a gente tem que fazer hoje em dia, porque senão a gente fica maluco, viu? Dá mais nos dias de hoje aí, com a internet, com tanta informação, né? Tanto que depois, quando você pega o celular, assim, no final do dia, às vezes antes de tomar um banho ali, meu Deus, é muita. Aí você percebe o tanto de informação que acontece durante o dia, porque quando você está consumindo ali ao vivo, digamos assim, você não percebe, mas quando você pega e vem tudo de uma vez, é muita coisa. Então, se você puder, eu recomendo que você pare um pouco, né? Agora o Bruno saiu das férias dele, também estava muito tempo sem férias, e aí vocês ficam comigo aqui, e logo a gente tá de volta, né, tá? Os dois aí, como vocês estavam acostumados. Mas vamos para as notícias, tá? Depois de dar esse puxão de orelha, tá? Considere isso como puxão de orelha para você que tem como e mesmo assim não para. Tá, a gente vai falar sobre o técnico do Sub-20 do São Paulo vindo para o Palmeiras. Vamos explicar a situação aí para vocês, que é bem complexa. Vamos falar aí de um possível data para que o Palmeiras consiga finalmente contratar o Nino do Zenit, que é um nome aí muito forte já na última janela. E eu vou trazer aqui para vocês também o calendário do Palmeiras. Eu vi que o Bruno trouxe aqui as datas da Libertadores, né? Eu vou complementar aqui com vocês agora também com as datas da Copa do Brasil e do Brasileiro, porque saíram algumas rodadas aí e tá complicado, hein? Tá complicado, mas a gente sabe que parece que o Palmeiras às vezes funciona, né? Um jogo atrás do outro. Vamos falar primeiro dessa questão do Alan Barcelos, tá? Que, para quem não sabe, é um técnico do Sub-20 do São Paulo, ele foi campeão da Copinha. Até separei aqui os títulos dele, ó, Copa do Brasil Sub-20 2024, Copa do Brasil Sub-20 2025, então ele ganhou duas vezes, foi bicampeão Sub-20 aí da Copa do Brasil, e Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, ele ganhou aí a Copinha pelo São Paulo no ano passado. Ele passou pelo Sub-15 do São Paulo, pelo Sub-17 e pelo Sub-20. E é um nome, né? Vou até colocar aqui para vocês que não estão acostumados, não conhecem o rosto dele, né? Não conhecem ele, mas é um técnico muito jovem aí. É um nome muito circulado aí no meio da base. E aí começa com essa informação trazida aqui pelo Gabriel Sá, né, no dia de ontem, falando da saída dele e tal, 33 anos, pediu demissão e está livre no mercado, e ele fala aqui sobre o Palmeiras abrir conversa, né, o Palmeiras está sem técnico, já que o técnico que era do Sub-20 foi para a seleção. E aí o pedido da saída vem cerca de 2 meses após o Harry Macis, que é o técnico atual de São Paulo, presidente do clube, prometer que Barcelos faria parte da comissão técnica do time profissional. A promessa não foi cumprida, dentre outras razões, né, o Alan optou por seguir um novo rumo. Informação também antecipada aí pelo pessoal da R7. Aí você fala, pô, mas o cara não quis ficar, ele queria ir pro profissional, não foi promovido, e aí por isso ele saiu de São Paulo, não vai querer vir pro Palmeiras pro profissional. Aí a gente vai explicar. Palmeiras, né, tá com a negociação lançada, aí já é informação dos amigos do nosso palestra, Palmeiras trabalhando aí para definir, né, a chegada do Alan Barcelos tão logo, né, para acompanhar essa temporada aqui do Sub-20 e, mano, um bom técnico, tá? Porque não é só que ele ganhou os títulos, ele ganhou títulos aí para o São Paulo com um time muito mexido, porque o São Paulo vendeu alguns jogadores muito novos, assim, que nem pisaram no profissional, já foram vendidos, e alguns que foram pro profissional. Então, assim, esses títulos que eu falei dele aqui, todos foram com o time meio que remendado e ele ainda conseguiu fazer jogar. Tá, é um ótimo técnico,
acompanho muito por causa da minha esposa, claro, então era um técnico já muito elogiado do São Paulo. Aí você pega essa questão aí, pô, ele vai vir pro Palmeiras, vai querer ir no profissional? E aí teve uma questão de bastidor aí, que foi divulgada pelo Arnaldo Ribeiro, né, que acompanha o São Paulo de perto também, e aí ele falou assim, eu vou até vou falar aqui o que o Arnaldo Ribeiro falou, porque ele fez ele divulgou isso pela Band Esportes, eu não sei como é questão da imagem, tá? Mas ele falou assim, ó, como todos sabem, prometeram ao Barcelos um lugar na comissão técnica fixa do profissional, não é que ele seria o técnico profissional, tá? Ele ia fazer parte da comissão, a gente sabe que todos os clubes aí, quase todos os clubes, tem uma comissão fixa, e claro, você vai trocando o técnico tem suas comissões, mas tem uma fixa ali que fica ali. Aí ele saiu de férias após a copinha, quando ele retornou, ele chegou lá, né? Ele chegou no CT, e aí o Crespo pergunta: o que esse cara tá fazendo aqui? Ou seja, o São Paulo não amarrou a questão dele ir pro profissional junto com o técnico do profissional, né? Então ficou aquela situação constrangedora, né? Do cara que, pô, vai para trabalhar no dia. Não sei se quem já passou por isso. Você vai num lugar no dia, pô, não era aquele dia, ou não avisaram, o seu nome não tá na lista, no restaurante, numa festa. É sempre as coisas. Agora você imagina no trampo. O cara vai lá para trabalhar, na cabeça dele sendo promovido ali, fazendo parte da comissão do profissional, e chega lá o técnico do profissional simplesmente não sabe que você estaria ali fazendo parte disso, e isso, claro, gerou toda essa questão do Alan Barcelos pedir demissão, tá? Não foi demitido, pediu demissão. Ou seja, não é só assim, queria ir profissional, não foi e saiu. Não, teve todo esse constrangimento, e aí fez com que ele saísse, e agora o Palmeiras trabalhando para que ele chegue, e ele é muito bom, né? Ele chegando no sub-20 do Palmeiras aí. Claro que título é importante, né? Ele pode conquistar muitos títulos, mas é mais a questão da formação. Acho que ele pode ajudar ainda mais o Palmeiras, que já tem uma base muito forte. Então, essa questão do Alan Barcelos, para quem estava na dúvida, né? É isso, cara. Ele realmente foi uma parada muito mal amarrada nos bastidores do São Paulo. Então não é só o cara, queria ir no profissional, não me promoveram, eu vou sair. Não, ele teve a promoção, basicamente, e aí ele acabou saindo, porque quando ele chegou teve esse constrangimento. Vamos falar do calendário do Palmeiras agora? Que eu fiquei trazer aqui, ó, Palmeiras e Grêmio é o jogo da volta da data FIFA, né? Então Palmeiras volta aqui, eu peguei até a colinha da ESPN, abriu aqui, ó, dia 2 de abril, Palmeiras volta e joga contra o Grêmio, e depois viaja e pega o Bahia. Agora você olha isso aqui, viajou, pegou o Bahia, aí depois o Palmeiras viaja e pega o Júnior Barranquilla, né? Bahia, Colômbia, depois volta para São Paulo e pega o Corinthians. Além de jogos difíceis, é uma logística absurda. Daí depois o Corinthians e o Palmeiras tem, teoricamente, alguns jogos mais tranquilos, principalmente por ser em casa. Tem o Sport Cristal em casa, ano passado foi bem de boa, né? Teve um 6-0 que eu fui, inclusive. O Furacão é em casa, não é fácil, mas é em casa, né? O Furacão começou bem o Brasileirão, mas é um jogo em casa, pelo menos tem essa questão da logística, que é a data base, tá? Dia 18 de abril a definir, e depois a Copa do Brasil, que data base também 22 de abril, contra o Jacuipense, né? O Palmeiras, eu vou falar de sorte no sorteio, me parece o adversário mais fraco, mas vamos descobrir, espero que seja de fato, né? E aí depois do Jacuipense, aí o Palmeiras volta a jogar fora contra o Bragantino, mas é mais perto, né? E depois contra o Cerro Porteño, também não é tão longe, né? Não é Colômbia, pelo menos não é uma Colômbia. E aí depois o Palmeiras já em maio, abrindo maio aqui, eu vou passar até antes da Copa, tá? Abrindo em maio já pega o Santos, depois volta contra o Sport Cristal, só que fora. Aqui também é uma pegada, viu? Ó, vai pegar o Sport Cristal fora, no Peru, depois volta, joga contra o Remo, depois volta e joga contra o Jacuipense. Então fica 3 jogos fora, fazendo um rolê absurdo, tá? Um rolê absurdo aqui, fora do país e fora do estado. Depois volta a jogar em casa contra o Cruzeiro, depois contra o Cerro Porteño, e aí depois pega o Flamengo fora de casa, tá? E é muito bom que esse jogo aqui, ele é na reta final do Brasileiro, assim, e lá no segundo turno esse jogo pode ser uma final, né? Pode decidir o título ali, se a gente conseguir ganhar fora do Flamengo, faz tempo, né? Não ganha do Flamengo brasileiro, hein? E aí depois a gente pega o Júnior Barranquilla e pega o
a Chapecoense. Aqui a gente já tá falando da última rodada da Libertadores, tá? Então talvez a gente chegue aqui classificado, espero eu, né? E a gente tem uma sequência. Olha como que é difícil a gente ter Cruzeiro e Flamengo na sequência do Brasileiro. Isso é complicado, né? Aí tem uma Chapecoense em casa. A Chapecoense não tá nada bem nesse começo aqui, mas a gente sabe como que é. E aí depois, deixa eu ver aqui, antes da Copa do Mundo, não, aqui eu acho que serão jogos passados para depois, aqui já seria depois da Copa do Mundo, né? Então, mas jogos a definir. Então, o último confronto último compromisso do Palmeiras, dia 30 de maio contra a Chapecoense. Aqui vocês estão vendo que, pô, tá 28, 30 de maio, provavelmente não vai ser, provavelmente ele vai ser tipo dia 27, dia 30 ou dia 28, e dia maio vai até 31, ou maio vai até 31. Então pode ser dia 31 aqui, porque isso é a data base. Mas o Palmeiras tem esses confrontos e tem vários detalhezinhos, né? Primeiro esse aqui que começa contra o Bahia fora, aí tem o Júnior Barranquilla, que é a estreia da Libertadores, e o Corinthians fora, e daí esse aqui também, que são adversários teoricamente mais fáceis, mas tem a questão da logística, né? Sport Cristal, Remo e Jacuipense. Então, essa aqui é a sequência do Palmeiras. Eu queria trazer para vocês também aqui a questão do aproveitamento do Palmeiras, antes da gente ir para a nossa última notícia. O Palmeiras quando a gente enfrentou o Fluminense, a gente trouxe essa arte aqui, que o Fluminense era o time com o melhor aproveitamento entre os times da Série A na temporada, né? Agora o Palmeiras... eu não coloquei arte para vocês. Agora o Palmeiras passou o Fluminense, tá? O Palmeiras está com 78%, 78,3% de aproveitamento, e o Bahia vem na sequência, depois o Fluminense. Olha a diferença do Fluminense para o São Paulo. O aproveitamento do Flamengo também é bem abaixo, né? Do Corinthians lá abaixo. Então, para vocês verem como anda o Palmeiras, até que é muito bom. Eu sei, né? Dá para jogar melhor, dá tudo, mas assim, campeão paulista, líder do Brasileirão, né? Pegou um grupo teoricamente tranquilo na Libertadores. Espero que faça ser tranquilo também, né? Mas até que o ano tá tudo dentro dos conformes, esperamos aí que continue assim, beleza? Queria trazer essas informações aí de calendário para vocês, e agora para a gente ir já para nossa saideira aqui, sobre Nino. E o Nino, né? O Palmeiras acabou não trazendo essa janela, vai trazer na janela que vem, como que vai ser? E aqui trazer até uma informação que o André Hernan trouxe na Fala Fonte, lá da ESPN, é que o Palmeiras está trabalhando para trazer o Nino em maio. Por que em maio, né? Sendo que a janela já vai estar fechada, porque em maio acaba a temporada lá da Rússia, tá? A temporada da Rússia, a previsão de término é 17 de maio de 2026. E claro, não daria para escrever, até porque você tem questão da janela, né? Tem várias questões aí, mas, né, você conseguiria trazer o cara, conseguiria fechar a contratação, ele sai de férias e depois ele volta no pós-Copa. Claro, ele vai ter um tempo de férias maior que os outros aí, né? Vai ficar mais... É que assim, vai ficar ali no final do mês de maio para frente, depois junho que é a Copa, julho também, né? E aí volta com todo mundo ali. Então, assim, vai ser uma férias um pouquinho maior que a dos outros. Mas, isso, claro, se ele de fato vier para o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem trabalhado para trazer ele em maio. E ele segue como prioridade. Ele é a grande prioridade do Palmeiras esse ano, né, nessa próxima janela, é o Nino. E aqui eu já falei para vocês, eu espero não ser repetitivo, que o Palmeiras, nesse molde aí, já enxerga ele como um substituto do Gomes, tá? Que o Gomes, inclusive ontem, falou em entrevista que pretende jogar no Palmeiras assim até o final da carreira, o mais possível, né? Enquanto ele conseguir jogar ali pelo Palmeiras. E eu acho que vai ser meio que isso. Eu acho que vai ser meio que isso mesmo. E o Gomes tem vindo muito bem, né? Ele teve, claro, seus baixos aí, mas tá tendo altos de novo, tá bem de novo. Mas é importante você olhar para o futuro e para você não ser pego de surpresa, né? Amanhã depois o Gomes, sei lá, pô, tem uma proposta muito boa do mundo árabe, ele quer ir lá fazer uma grana para encerrar a carreira. E aí é super compreensível, né? Até porque ele já deixou de ir para continuar no Palmeiras. Enfim, tem várias questões aí que você pode se antecipar. E eu acho que o Nino é esse cara. Então, informação do André Hernan que o Palmeiras definiu aí que deve trazer de fato, finalizar essa negociação com o Nino em maio. Aí, empecilho hoje é o Fluminense. O Fluminense tem trabalhado também para trazer o Nino, e aí, claro, igual eu já sempre falo aqui, a questão da escolha do jogador. Mas, né, Palmeiras sai na frente pela questão financeira, por já ter ali feito, né, uma proposta, basicamente o próprio jogador e o staff já deram ok, claro, espera
Espera-se aí que o Zenit também, assim que acabar a temporada, também dê ok para essa proposta, e aí fica tudo certinho, e ele vem para o Palmeiras e o Fluminense mais uma vez, né? O Fluminense perdeu o John Arias pra gente, e agora seria o Nino. É justo? É o futebol. E aí, como eu falei, é escolha. Palmeiras faz a parte dele, quer ir buscar, quer negociar, quer colocar o dinheiro na mesa, mas aí o jogador que escolhe, também os clubes, né? O que é interessante para eles. E o Palmeiras hoje tem um poderio financeiro muito maior que o do Fluminense, e isso é, né, indiscutível, né? Com todo respeito ao Fluminense, aí a parte financeira, todas as outras partes também, mas a parte financeira hoje, o Palmeiras está muito à frente do Fluminense. Então, ao que tudo indica, né? A gente vai acompanhando, né? É uma novela, né? E hoje, eu acho que vocês também mudaram, eu percebo nos comentários. A gente não fica, mano, pô, vê um nome como Nino, a gente, mano, será que vem mesmo, né? Se vazou, não vem, aquele tipo de coisa. Hoje não, a galera já meio que entende por quê. Porque já vieram grandes nomes, né? Já veio o John Arias agora, Andrés Pereira, Vitor Roque, Paulinho mesmo, não conseguindo jogar por enquanto. Enfim, grandes nomes que vieram aí que, mano, até começou talvez com o Felipe Anderson, né? Mas a gente tem o Maurício era um jogador que a gente imaginava ele ir pra Europa e tal, e ele tava em crescente no futebol brasileiro, o Palmeiras buscou, e aí o Felipe Anderson vindo da Europa, então tem contratações que o Palmeiras não vinha fazendo mais, que é tirar um cara de um time grande do Brasil por uma grana boa, né, no caso do Paulinho também, ou tirar o cara da Europa e trazer para cá. E o Palmeiras mudou muito esse perfil. Por isso, falar de Nino hoje não é nenhuma loucura. A única questão é que realmente é uma negociação difícil, porque o Zenit usa ele é basicamente titular, né? Um grande líder lá do time. E ele também está um bom tempo lá adaptado, mas claro, também tem o desejo de voltar para o Brasil. Beleza? Então eram essas informações. A gente vem trazendo cada vez mais notícias aí, de acordo com as notícias forem saindo. E é isso. Muito bom estar de volta. Né, reforço aqui meu puxão de orelha para você que pode, né, fazer essa pausa aí. E eu não tô falando de férias de um mês, não. Vocês viram que eu peguei aqui uma semana. Ó, peguei dia 19, saí dia 19, voltei ontem. São 6 dias aí, 6 dias, tá ligado? Então, assim, você não precisa parar o mundo por um mês, não. Para os dias aí, 3, 4 dias. Só o fato de você parar, ficar olhando pro nada. No meu caso, eu fui pro mar. Tem gente que não gosta de mar, tem gente que gosta de outras coisas. O pessoal não gosta de praia por causa da areia. Eu adoro, né? Eu gosto de ficar sentado ali, olhando pro nada, olhando a onda batendo. Faz um bem absurdo. Então, fica a dica pra você. Não gosto de mar, gosto de meio de mato. Eu gosto de ir pra São Paulo comer. Pra São Paulo dar rolê de restaurante, gastronomia. Vai, mano. O que você quiser. Gosto de ficar em casa sem fazer nada, porque às vezes isso também seria bom, né? Às vezes nem em casa a gente. Na real, o difícil é ficar em casa sem fazer nada, né? Que você sempre tá caçando alguma coisa. Mas é isso. O que você gosta de fazer, né? Quando o seu tempo livre, no seu tempo parado, digamos assim, tente fazer em algum momento aí durante esse ano, para que você consiga também manter a saúde mental em dia, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.